Boa noite, galera. E aí, como é que estamos depois desse tema? Preocupados? Claro, né, professor? Um tema desses, como é que ficou? Pois bem, vamos fazer uma pequena análise aqui do que você poderia ter trabalhado nesse texto. Vamos dar uma olhada. Pessoal, para começar, o tema, professor, a frase foi gigantesca, foi longa, foi complexa. Vamos ver aqui como é que ficou. Veja bem, a manipulação do comportamento pelo controle de dados na internet. Que tema difícil, professor. E agora, o que eu faço? Veja bem, analise só comigo. Primeiro ponto, eu vou fazer uma comparação com o tema do ano passado para você ver que a coisa não é tão complexa assim, certo? Vejamos aqui. Primeiro ponto, ano passado nós tivemos a seguinte frase-tema: os desafios para a formação educacional do surdo no Brasil. Qual era a intenção? Que você destacasse, ponto 1, a palavra desafios, para mostrar que é um problema. Ponto 2, a palavra formação educacional, para você mostrar que é uma questão, o contexto social do problema. E ponto 3, a questão do surdo, que era justamente o direcionamento do grupo social afetado por isso. Pois bem, este ano, o que nós temos? Um tema extremamente atual, um tema que foi comentado, claro que não especificamente esse tema, mas temas que aproximam-se deles, como o vício em tecnologias, como a questão das fake news, são temas que aproximam-se, que te dá um repertório cultural que te permita o reconhecimento e o conhecimento necessário para desenvolver um tema como esse. Veja bem, este ano, o que nós temos? A manipulação do comportamento pelo controle de dados na internet. Quais são as palavras-chave? Primeiro ponto, manipulação. Esse é o nosso problema, certo? Essa palavra tinha que ser destacada no decorrer do seu texto. Ponto 2, nós temos a questão do comportamento. Professor, por que essa palavra comportamento é tão interessante? Porque aí você vai ter o destaque que o problema ele é social, é amplo. Não é só um problema que relaciona-se com uma questão política, por exemplo. É uma questão ampla, social, de comportamento. E o ponto 3, que é controle de dados. Que aí nós temos uma palavrinha que vai resumir essa expressão, que é algoritmos, né? Essa palavra, a palavra-chave que vai aparecer no nosso texto, ela vai surgir dentro dos textos motivadores. Professor, não sei o que era algoritmo, o que fazer então? Justamente manter a calma e seguir os textos motivadores que estão ali justamente para te dar esse apoio. Dentro desses textos motivadores, nós temos 4 textos motivadores, certo? Dentro desses textos, eles vão te dar a indicação do rumo que sua redação deveria ter. Primeiramente, primeiro texto. Primeiro, ele faz uma alusão à questão de liberdade. Será se você realmente é livre? Será se você realmente escolhe as suas informações? Ou se você é apenas controlado nesse novo contexto de informação estabelecido pela internet, certo? O primeiro texto vai falar sobre isso. E já no primeiro texto, ele vai direcionar para a questão do algoritmo, certo? Texto 2. O texto 2, ele fala, é uma explicação clara do que é algoritmo. Então, se por acaso você não soubesse, se por acaso você tivesse ainda um conhecimento raso sobre o que é algoritmo, nesse momento você deixa de ter esse problema, ok? Terceiro texto. O terceiro texto vai nos dar informação muito importante. Por quê? Ele trata de um gráfico que fala sobre a utilização da internet por homens e mulheres do Brasil. O que acontece? Existe ali uma motivação do uso da internet. E você pode perceber que a utilização da internet normalmente são para assuntos fúteis, certo? Então isso revela um despreparo no brasileiro diante desse novo contexto informacional. Então, se o brasileiro não sabe justamente com o que ele está lidando, se ele não sabe exatamente com os riscos que ele corre tendo essa manipulação de dados, nós já temos uma causa para o nosso problema, ok? Então, esse é o texto 3, vai nos indicar de uma forma magnífica um direcionamento para a nossa dissertação argumentativa. Texto 4. O texto 4, ele fala sobre a questão, é um questionamento, uma relação dicotômica, que é a questão da obediência ou da informação. Será mesmo que você está sendo informado? Será mesmo que você está adquirindo a informação que procura? Ou se você está somente sendo manipulado por essa rede de interesses ideológicos, políticos, sociais, que envolvem, econômicos também, né, que envolvem a internet de hoje, beleza? Então, esses 4 textos vão nos dar uma indicação. Passando desse ponto, vamos ver mais ou menos como você montaria seu texto, baseado naqueles 3 pontos que a gente está acostumado a trabalhar. Primeiro, eu tenho um problema? Tenho. É o problema da manipulação.
certo? Então você tem uma manipulação de dados diante de um contexto de controle e direcionamento do comportamento social, beleza? Esse é o nosso problema. Causa 1, a gente vai lá utilizar aquela informação que o texto 3 nos deu. A população brasileira está preparada para utilizar a internet? A população, isso eu posso pegar até no termo mundial, ele está preparado para utilizar a internet? Sabe como utilizar? Sabe dos riscos que corre? Você não sabe, você já tem uma causa para o seu problema, certo? A falta de preparo diante desse novo contexto. Professor, por que isso acontece? É simples, a internet é muito nova ainda. Então é natural que as pessoas não estejam ainda totalmente preparadas para utilizá-la. No seu terceiro parágrafo, o que a gente pode utilizar? Como eu falei no termo social, agora eu vou falar de um termo que envolve o Estado. Nós temos uma legislação que regulamenta o uso da internet, que é o Marco Civil, lei promulgada em 2014, certo? Lei promulgada em 2014, ok? Mas que ainda é rasa e ainda ineficaz dentro do planejamento e da repressão a alguns abusos relacionados à questão da segurança informacional, certo? Mas é fato que nós temos uma lei que não é efetivada. E quem é que deveria efetivar as leis? O poder estatal brasileiro, ok? Outra coisa que é também falha é a educação brasileira, porque se nós temos um contexto novo que torna a população despreparada para exercê-lo, para lidar com ele, é claro que a escola tem uma função importante nisso. Mas é evidente que a escola brasileira é uma escola ainda precária relacionada a esse assunto. Então, há de se melhorar a questão educacional do Brasil, ok? Pois bem, e para um quarto parágrafo, seria a proposta de intervenção, você vai para 2 pontos. Primeiro, uma participação da escola dentro da discussão sobre os riscos que você corre na internet, dentro de disciplinas de preparo de professores que discutam isso daí, que debatam esse fato, que façam com que os alunos reconheçam como é que a internet é utilizada e reconheçam os riscos que você corre dentro dessa manipulação de dados que nós temos hoje, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o Estado ele precisa efetivar essa repressão. E essa repressão é efetivada a partir de quê? A partir do incremento da repressão aos abusos virtuais. Nós podemos falar de delegacias virtuais, nós podemos falar de elementos como questões que envolvam o combate efetivo desse fato. E bem como também nós podemos ratificar aqui a ideia de efetivação do Marco Civil da internet, ok? Essa regulamentação ela precisa funcionar. E para isso ela precisa se atualizar, ela precisa estar diante de um cenário, ela precisa estar atenta às modificações promovidas por essa revolução, que foi a revolução técnico-científica informacional, ok? Falando-se de repertório sociocultural, vou dar algumas sugestões para vocês do que poderia ter sido falado, porém, há de se destacar que essas não são as únicas opções. Então você pode ter citado outra coisa que eu não vou comentar aqui, e mesmo assim vai funcionar perfeitamente, certo? Para iniciar, eu vou lhe dar 3 possibilidades. Possibilidade 1, poderia ser falado do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que fala justamente da volatilidade das relações sociais diante do novo contexto promovido pelo capitalismo e promovido por essa inserção da nova ordem tecnológica, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na introdução, que você poderia ter utilizado, era começar diretamente com a Constituição Federal Brasileira, que você tem direitos que não são respeitados, certo? Esse direito à liberdade, esse direito à informação, acaba não sendo respeitado diante desse contexto, ok? O terceiro ponto, que você poderia ter falado, era uma indicaçãozinha que a própria prova lhe deu. Olha só, na primeira questão da prova de linguagens, ela faz uma citação ao livro 1984, de George Orwell, que trabalha justamente uma sociedade marcada pela repressão digital de um ditador, né, que vai ser chamado ali de o Grande Irmão. Então, ele caberia perfeitamente no início da sua redação, certo? Professor, mas isso aí não é cópia do texto motivador? Primeiro, ele não estava no texto motivador. E depois você faz uma referência, sim, que está na prova de linguagens, porém é uma referência que é do seu conhecimento. Você precisaria saber como é que se discorre o texto, o que se narra o texto para que você faça essa referência aí. Então, é totalmente possível de ser citada. No segundo parágrafo, nós estamos falando do despreparo da população diante do contexto informacional. Então, o que eu posso citar? Como a internet surgiu, como a internet apareceu nas nossas vidas, mudando tudo. Então você pode citar o contexto de Guerra Fria, final do século XX, pode citar a questão
de como a internet houve essa rapidez na transformação do processo informacional, ok? Então você pode destacar esses processos de globalização, que são processos que revolucionaram a nossa vida e que nos colocaram nesse novo contexto de pós-modernidade, certo? No terceiro parágrafo, aí é interessante que você retome a questão da Constituição, porque nós temos um Estado que não efetiva essa regulamentação na internet. Aí você pode citar a Constituição como um todo, ou você pode ser preciso, e aí seria interessante ser um pouco mais preciso, falar justamente do Marco Civil da Internet, lei que regulamenta o uso das redes virtuais, promulgada em 2014, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Então, mantenha a tranquilidade. Professor, só mais um ponto. Eu falei sobre fake news, eu zerei minha redação. Não, gente, ó, a fake news ela não tem uma relação direta com o nosso tema, mas ela pode ser utilizada como exemplo, certo, de como é que se manipula a questão das informações na rede, tá ok? Então você poderia ter citado a fake news como exemplo, beleza? Então, pessoal, espero que vocês mantenham a calma, eu tenho certeza que você foi bem, portanto, fica aí a nossa dica, se prepare agora para a prova do próximo domingo, que a redação já foi, e eu tenho certeza que o resultado será positivo. Um grande abraço!